Olá, meu nome é Andressa, seja bem-vindo ao canal. Mas neste momento eu quero compartilhar a experiência que eu tive. Nesta noite eu tive um sonho e eu compreendi o que o Senhor queria falar comigo. Por vezes eu questionei e várias vezes eu tive sinais de que o meu chamado era esse. Só que eu queria mais confirmações, né? E fiquei lutando com isso. Mas essa noite eu tive uma confirmação bem bem verdadeira, sabe? Bem, como eu posso dizer, eu consegui compreender. Vou contar para vocês o sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava em um lugar, tinha muitas mulheres. Eu estava com a minha filha, com o meu filho Isaac, e eu entrava nesse lugar a convite de uma líder que o pessoal seguia muito, essa líder religiosa, mas um líder também. Nisso, quando eu entrava nesse lugar, tinha muitas mulheres, só que essas mulheres estavam sentadas, todas assim sentadas, com olhar de sofrimento, sabe? E quando eu entrava, a gente era recebido como não é chicote, como eu posso dizer, algo que elas batiam. Para elas aquilo ali era como se fosse um sacrifício a Deus. Através do seu sofrimento, Deus iria ouvir sua oração, enfim, você ia conseguir ter contato com Deus. E eram muitas mulheres. Quando eu entrava, eu via aquilo e aí a moça me batia. E eu falava, e doía, eu sentia dor. E eu falava assim, meu Deus, isso não é normal. E eu via aquelas mulheres sofrendo, apanhando, e esses líderes religiosos batendo nessas pessoas, essas pessoas sofrendo. E aí a gente tava num ambiente como se fosse uma sala, assim, de oração, sabe? E aí eu peguei, olhando aquilo, e no ambiente fechado, eu falei, Deus, isso não é normal. E eu me levantava e falava assim, mulheres, por que que vocês estão por que que vocês estão assim sofrendo desse jeito? Deus não nos chamou para isso. Nós somos livres em Cristo Jesus. E no sonho eu lembro muito bem que o Senhor colocava essas palavras na minha boca, eu falava com tanta convicção. Nós somos livres em Cristo Jesus, não estamos mais cativos. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, somos livres. O véu se rasgou, não há necessidade disso. E aí eu fiquei olhando aquela cena e elas concordavam comigo. Cada mulher começou a se levantar. E elas iam se levantando e concordando, e elas ouviam a minha voz, ouviam o que eu falava, prestavam atenção. E a líder, e mais este homem que era líder também, eles não gostavam que eu falava, né? Ou seja, como se tirasse uma trave, a venda. Como não? Tirou, né? Porque elas começaram a entender que aquilo ali não era de Deus. E aí, essa líder saía, né? Com muita raiva de mim e tal. E aí eu falava, Senhor, guarda a minha família, guarda a minha casa, né? E aí eu entendi. E eu falava para essas mulheres que Deus, ele não queria um sacrifício, ele queria obediência, né? Eu falei que o maior sacrifício ele já fez na cruz, que foi morrer por nós, mas que ele queria obediência. E sabe o que conseguiu compreender nesse sonho? Que muitas das vezes eu já tive nessa posição de acatar o que as pessoas falam e não ler a Bíblia, não me relacionar com Deus, e Deus estava despertando aquelas mulheres no meu sonho, através da minha vida, para que elas tivessem contato diretamente com Deus, e não que elas buscassem alguém ou fazer um sacrifício para que Deus ouvisse elas. Não adianta fazer ritual, sacrifício, se você não tem a obediência vem em primeiro lugar. E aí eu lembrei daquela palavra que é em Samuel, né? Que quando Saul ele desobedeceu a Deus, Samuel falou assim para ele: Saul, antes obedecer do que sacrificar. Ou seja, Deus ele não quer o nosso sacrifício, ele quer a nossa obediência. Em primeiro lugar, a obediência. Então eu entendi que o Senhor ele me chamou nesse tempo, né, na minha simplicidade, porque assim, irmãs, eu não sou pregadora, não sou profeta, eu não tô aqui para entreter ninguém. Esse canal foi direcionado pelo Espírito Santo, né, que colocou no meu coração. Então eu creio que há várias maneiras que o Senhor ele usa para falar com vidas. E nesse dia Deus marcou esse encontro com você, mulher. Tá? O Senhor ele quer que você ouça a voz dele, tenha intimidade com ele.
Então ele te chama, ele te chama. Hoje o Senhor ele está removendo, né, a trave dos seus olhos para que você possa enxergar, que você possa compreender e entender a palavra de Deus. Então, irmãos, muitas das vezes a gente fica cativo, a gente fica escravo por não conseguir compreender, por não conseguir entender. E por meio da palavra, e da obediência, da comunhão com Deus, é que a gente vai ser livre, porque somos livres em Cristo Jesus. E daí eu entendi, Senhor. Nossa, eu fiquei refletindo, né? Eu falei, meu Deus do céu. E até comentei com meu esposo a respeito desse sonho. E eu falei assim, meu Deus, esposo, Deus falou comigo, eu vou te contar. E contei isso, como eu acabei de relatar para vocês. Então, assim, eu já tive sonhos de eu estar em outra nação, em cima de um altar, e pregando. Se não me engano, eu lembro que era Argentina, alguma coisa desse tipo. E falando, e eu sem entender. E eu falo, meu Deus, eu já me vi falando para muitas pessoas, né, com microfone, perdão, e falando para muitas pessoas. Eu falei, Senhor, eu preciso romper a minha timidez, a minha vergonha e falar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então, essa daqui é uma resposta para você. O Senhor, ele te chamou para falar a boa nova, para pregar a boa nova, que é a palavra de Deus. Então, se você está buscando uma resposta, se atente aos sinais. O Senhor, ele confirmou mais uma vez no meu coração e na minha vida através de sonhos, porque o Senhor, ele fala através de sonhos. Então, eu não estava conseguindo compreender muito, né, ao longo do tempo, mas hoje eu tenho certeza e a convicção, né, cada vez mais que Deus é um Deus que ele não erra, ele não tarda, ele chega na hora certa. Então, se você tem um chamado e ele já confirmou no seu coração, comece a executar, coloca em prática. Amém? Até aqui, eu espero que tenha falado com você, mulher, né, que muitas das vezes questiona o Senhor qual que é o seu chamado, e comece a analisar os sinais. Quantas das vezes o Senhor já não confirmou? Será que não é você que está relutando? Se esse vídeo falou com você, essa é a resposta de Deus para sua vida. Compartilha, comente, curte, se inscreve no canal. Beijo e até o próximo vídeo.